A pergunta que eu tenho para o presidente, que eu imagino que muitas pessoas gostariam de saber nesse momento é: o que é possível fazer nesse momento em que o Brasil perdeu posições internacionais, perdeu clientes internacionais em termos de indústria e voltou a ser um país majoritário, fazer para retomar o crescimento após uma eventual saída do Guedes do governo da economia brasileira? Leonardo, primeiro quero te dizer da minha alegria de você estar participando dessa coletiva e dizer para você que eu devo uma conversa com Vossa Excelência. Assim que eu puder, eu vou marcar essa conversa com você para me aprender algumas coisas que eu via você falar quando eu estava preso. Eu recebia os pendrives com as lives. Já que o senhor tocou nesse assunto, antes do senhor responder, eu gostaria de te dizer que eu estudei economia na Inglaterra e o senhor é assunto de grande parte do curso de economia na Inglaterra. Ou seja, a gente sai do Brasil para estudar economia fora do Brasil e descobre que um dos maiores professores de economia foi um ex-presidente do Brasil. E eu queria te parabenizar por esse reconhecimento internacional na aplicação do keynesianismo em tempos modernos. Léo, eu queria aproveitar que eu estou vendo gente muito nova na minha frente e queria que as pessoas soubessem como era o Brasil quando eu cheguei na presidência em 2002. Léo, quando eu fui candidato em 2002, muitos economistas muito importantes do Brasil, e eu poderia citar uma das maiores economistas da história do Brasil, Maria da Conceição Tavares, junto com outros, eles diziam: Lula, o país está quebrado, você não vai conseguir governar, você não vai conseguir governar, você não vai conseguir governar, o Brasil está quebrado, o Brasil vai explodir. Eu falava: pô, vocês são amigos pra caramba, vocês querem que eu ganhe as eleições, então desde que o país está quebrado, o que eu vou fazer? E o país está quebrado, o Brasil estava voltando a 12% de desemprego, o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI, o Brasil estava, quem é mais velho sabe quantas vezes o Malan ia no final do ano aos Estados Unidos tentar pegar dinheiro para o fundo para fechar o caixa, e o Brasil era um país que estava desacreditado. Ou seja, e eu não acredito, Leonardo, que o Brasil possa recuperar a economia se ele não tiver duas. O presidente da República tem que ser uma pessoa de muita credibilidade. E as suas propostas econômicas têm que ter muita previsibilidade. É isso que vai garantir que as pessoas que estão olhando o Brasil de fora, e mesmo as pessoas que estão olhando de dentro, pensem em fazer investimento no Brasil. Eu senti que o povo brasileiro não tinha demanda. O povo brasileiro não tinha crédito. O Brasil era um país capitalista sem capital. Eu vou contar um dado para você, Léo, que é desastroso. Quando eu cheguei na presidência, em março de 2003, eu já estava com 2 meses na presidência, eu descobri que o Brasil tinha, para o crédito de todos os bancos públicos e privados, apenas 380 bilhões de dólares, de reais. Ou seja, era nada, sabe? No meu primeiro mandato, a gente chegou a ter 1 trilhão e 700 bilhões de reais de crédito. Quando a Dilma deixou, já estava mais de 3 trilhões. Ora, por quê? Porque eu partia do pressuposto que se você não tivesse dinheiro circulando na sociedade, se você não tivesse o povo com possibilidade de consumir o mínimo necessário, sabe, se não tiver consumo, não tem investimento empresarial. Tem gente que falava o seguinte: o Lula foi bom, mas ele só investiu no consumo e não na industrialização. Ora, é uma loucura alguém falar isso. Primeiro, porque não existe investimento em industrialização se não tiver consumo. Eu quero saber qual é o empregado americano, chinês, francês, alemão, sabe, ou brasileiro, que vai pegar o seu dinheiro, que está rendendo alguma coisinha no banco, e vai aplicar na produção de um produto se não tem consumo daquele produto. Eu lembro que quando eu criei um programa chamado Puxadinho com a Caixa Econômica Federal, eu queria financiar pequenas quantidades de dinheiro para que o povo que tivesse uma casinha pequena pudesse fazer uma garagem, pudesse fazer um banheiro a mais, uma cozinha a mais. E quando eu fui fazer o programa, nós fomos discutir o que financiar. Pasme, Léo, pasme. A gente começou a discutir que era preciso financiar lajota, azulejo, tomate. Ou seja, quando nós começamos a financiar o Puxadinho, o Brasil estava com déficit na produção de cimento. Nós, em menos de 1 ano e meio, tivemos mais 10 fábricas de cimento implantadas no Brasil.
Ora, na hora que a gente começou a dar crédito, a fazer crédito para um pequeno produtor produzir e vender o seu produto, na hora que a gente começou a dar crédito para as pessoas comprarem uma casinha, na hora que nós fizemos Minha Casa Minha Vida, na hora que nós começamos a fazer o Bolsa Família, que começou a chegar um pouquinho de dinheiro nas pessoas, as pessoas viraram consumidor e a economia começou a rodar e começou a gerar emprego. E nós fizemos o milagre da multiplicação fazendo aquilo que Keynes dizia, aquilo que Henry Ford dizia: eu preciso que os meus trabalhadores ganhem para comprar o carro que eu produzo, senão eu não vou vender o carro. Eu fiz uma reunião com a indústria automobilística, Léo, eu disse para a indústria automobilística: vocês parem de querer que o governo reduza imposto para vocês. Vocês é que têm que reduzir um pouco o lucro de vocês e vocês precisam aumentar o tempo de financiamento. Se o povo não pode comprar um carro em 24 meses, faça em 48. E aí nós saímos de 1.700.000 carros por ano para quase 4 milhões de carros por ano. Aí foi a revolução. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, sabe, foi outra revolução na indústria de material de construção. Quando nós criamos o PAC, a história vai provar que foi a maior política de investimento em infraestrutura desse país. Foi a primeira vez, Léo, a primeira vez que governadores e prefeitos do Brasil inteiro, sabe, tiveram possibilidade de fazer uma obra porque o governo colocava dinheiro. Foi a primeira vez que nós fizemos o BNDES ser um banco de investimento de verdade. Foi a primeira vez que o Banco do Brasil cumpriu com a sua função e a Caixa Econômica, porque esses bancos não investiam. Era um país capitalista sem capital. Então, eu que era socialista, vou ensinar essa gente a fazer capitalismo. Sabe? E o Brasil deu um salto de qualidade. Quando veio a crise de 2008, tá? O que nós fizemos, Léo? Nós pegamos 100 bilhões de reais do Tesouro, colocamos no BNDES para emprestar dinheiro para pequena e média empresa, para emprestar dinheiro para os grandes projetos públicos. Por isso é que nós fomos crescer 7,5% em 2010, por isso que nós geramos 20 milhões de empregos, por isso que o salário mínimo aumentou 74%. Ora, na medida que você enxerta dinheiro na sociedade, a roda gigante da economia começa a funcionar. Na medida que você tem como oferta apenas o cara que investe e o cara que vai ganhar com juros, a economia não vai para frente. Então, eu acho que esse foi um milagre. Você não sabe o orgulho, Léo, quando eu fui chamar um tal de Rato, que era presidente do FMI, para dizer: o Brasil não quer dever para vocês, nós vamos querer pagar. Pagamos e ainda emprestamos 10 bilhões para o FMI. Veja que afronta. Emprestamos 10 bilhões para o FMI. E aí o Brasil virou protagonista internacional, Léo. O Brasil criou os BRICS, o Brasil criou o IBAS, o Brasil criou, sabe, a Unasul, o Brasil tirou a ALCA daqui, que os americanos queriam colocar, e nós aprovamos o Mercosul. O Brasil criou a CELAC, sabe, o Brasil fez reunião entre África, América do Sul, entre Oriente Médio, país árabe e América do Sul. Ou seja, o Brasil passou a ser levado em conta na economia mundial. E é isso. Como é que o Brasil vai se recuperar agora? O Brasil, para se recuperar agora, eu quero dizer para vocês a única coisa que pode acontecer. Se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. Faz uma contabilidade à parte. Não mexe na reserva, porque as reservas é o segredo de manutenção do Brasil. Aqueles que dizem que o PT quebrou a economia deveriam ter a honra de dizer: graças ao PT, o país não está quebrado, porque foram os 378 bilhões de dólares de reserva que nós deixamos, que dá a esse país condições de sobreviver. Ou seja, nós vamos aumentar a base monetária, vamos produzir 300 milhões, depois a sociedade brasileira, quando tiver tudo maravilhoso, a gente resolve pagar isso. Sabe, com meia hora de trabalhar mais, com um sábado por mês. Então, por que a gente não pode fazer uma coisa nova, uma coisa criativa? Os pequenos e médios empresários brasileiros estão esperando a ajuda desde que começou o coronavírus e não sai. Quantos restaurantes já quebraram, quantas barbearias já fechou, quantos cabeleireiros já fechou, quantas pequenas empresas já fechou? Porque não sai ajuda. Então, Léo, é preciso que o governo funcione como se fosse um maestro. Ele não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos.
mas ele é obrigado a saber entender de todos, e o papel dele é construir a harmonia. Sabe? E, lamentavelmente, nós temos um desagregador. Nós temos um homem que só pensa em provocação, só pensa em ofensa, só pensa, sabe? Ele e os filhos dele parecem um D'Artagnan e os Três Mosquiteiros do Mal. Você veja, antigamente, você tinha como empresário o Antônio Emílio de Moraes, você tinha o Bartella, você tinha o Mindley, você tinha gente de pompas, né? Agora é o cara da van, pô. Se parece o Louro José, que é o grande empresário. O país não vai para frente assim. E aí é que está a desgraça do Brasil, com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma coisa criada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos com o objetivo de quebrar, primeiro, as indústrias de engenharia do Brasil, segundo, destruir o pré-sal, ou seja, acabar com uma lei que nós criamos de que o petróleo seria do povo brasileiro. Quiseram acabar com isso para rifar a Petrobras e estão fazendo isso. E é uma pena, porque nenhum país sério do mundo faz isso com o patrimônio. A Petrobras não é uma fábrica de petróleo. A Petrobras é uma fábrica de engenharia, de investimento, de pesquisa. Se vocês pesquisarem, né, você vai perceber que quase 70% das pesquisas feitas nesse país não é feito por nenhuma empresa privada, não. É feita pela Petrobras e pelas empresas públicas. Então, querido, tem uma palavra chamada soberania nacional. Nenhum país vai para frente se não for soberano. E o país tem que gostar de si. Você tem um presidente que bate continência para a bandeira americana, um presidente que fica rastejando atrás do presidente americano e ele dando coisa na gente, isso não ajuda ninguém, porque ninguém respeita quem não se respeita. E eu posso te dizer, Léo, com a fé que eu tenho em Deus, eu acho que não será fácil, mas eu acho que a gente pode recuperar o Brasil. Eu lembro que durante o governo do Delfim e o Milagre Brasileiro, a gente dizia: quem é que vai primeiro? A gente vai primeiro aumentar salário ou primeiro crescer a economia? Sabe? A gente fez os dois juntos. A gente fez os dois juntos. E vou terminar, Léo, com uma pequena frase. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. E foi isso que nós conseguimos fazer com a ajuda do povo brasileiro, que se o povo não concordasse, a gente não teria feito.